Números capítulo 25, eu quero ler só um versículo com você. Fica muito ligado agora. Se você puder, anote, vai te ajudar muito, muito, muito essa palavra. Números capítulo 25, verso 12, diz o seguinte: portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Na linguagem de hoje, fica assim esse texto: portanto, diga a Finéias, que faço agora com ele uma aliança de amizade. Diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Deus que falou isso para o Moisés falar para o Finéias. Deixa a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, nós cremos que a Tua palavra é o próprio Jesus, porque está escrito: no princípio era o Verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Senhor, nós cremos que Jesus é a palavra e a palavra é Jesus, e quando nós nos aproximamos da palavra com reverência e com respeito e com honra, é de Jesus que nós estamos nos aproximando. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos estar muito perto do Senhor, recebendo essa palavra no nosso espírito, no nosso coração, porque ela não vem do homem, ela vem do Senhor para nós. Então nessa noite nos esconda, nós te pedimos, enquanto o Senhor ministra essa palavra poderosa no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Meu tema hoje à noite, a geração Finéias, amém? A geração Finéias. Irmãos, esse homem quase que passa desapercebido na Bíblia. Finéias, se eu perguntasse aqui hoje à noite, quem conhece o Finéias? Né? Eu tenho certeza que muita gente talvez nem ouviu falar do Finéias. Mas esse homem, irmãos, ele é muito importante. Esse cara é um herói, não é? A Bíblia diz, inclusive, nós acabamos de ler, que Deus quis ser amigo dele. Irmãos, o Finéias é o homem de quem Deus quis ser amigo. Meu Deus, Deus falou: eu quero ser amigo desse cara. Não tem pessoas assim, eu não sei vocês, tem pessoas que a gente se aproxima e a gente vê assim tantas virtudes, né, que cria uma afinidade e a gente quer ser amigo. Tem alguém aqui que sente isso também? Assim, eu quero ser amigo dessa pessoa. Já sentiu isso alguma vez na sua vida? Irmãos, Deus declara na sua palavra que ele queria ser amigo do Finéias. Foi isso que tocou meu coração, não é? Olha, Moisés fala para o Finéias que eu quero ser amigo dele. Eu estou apaixonado por ele, rapaz, eu quero ser amigo desse homem. E não só dele, o versículo 13 diz: dele e da sua descendência depois dele, não é? Terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Meu irmão, eu estava vendo que o Zadok, né, o grande sacerdote Zadok é descendente do Finéias, não é? Então ele herdou essa promessa. Deus não queria só ser amigo do Finéias, mas ele queria ser amigo dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Ele queria ser amigo de toda a descendência do Finéias para sempre, perpetuamente. Quem quer isso? Quem quer isso para você? Eu quero isso. Então, irmãos, quando eu li isso aqui, eu disse: não, eu vou estudar esse homem, eu quero saber o que esse homem fez, não é? Quem é esse homem? E aí eu fui estudar sobre o Finéias, irmãos, e olha, realmente, eu descobri que esse cara é um herói, um grande herói da fé. Então, vamos ver comigo aqui, porque ele aparece muito pouco na Bíblia, mas às vezes que ele aparece, não é? Pelo menos essas 3 vezes aqui que eu quero mostrar para vocês, que ele aparece, ele fez 3 coisas que Deus ama, né? Porque às vezes, irmãos, a gente está querendo fazer umas coisas para Deus, a gente está querendo impressionar a Deus, e a gente não impressiona a Deus, porque tudo que nós temos, todos os talentos que nós temos, foi Deus que nos deu. Então a gente não consegue impressioná-lo. Mas essas 3 coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui, que tinha na vida do Finéias, Deus atrai o Senhor,
E ele diz: eu quero esse cara perto de mim, eu quero esse cara na minha equipe, né? Eu quero esse cara bem pertinho de mim aqui, ok? Então vamos ver comigo aqui essas 3 coisas na vida do Finéias, esses 3 acontecimentos na vida dele. Vamos ver aqui o primeiro. Então, o Finéias, ele tinha o zelo de Deus, ou o temor de Deus. Quer ver? Acompanha comigo aí, Números 25, a partir do versículo 10. A sua Bíblia já está aberta aí, Números 25. Olha só, fica ligadão. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, ou seja, o Finéias era neto do primeiro grande sumo sacerdote, que foi o Arão. Desviou, olha só o que ele fez: ele desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, o temor do Senhor estava dentro dele, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, irmãos, muito tremendo isso aqui. Pessoas que têm o temor de Deus, pessoas que têm o zelo pelas coisas de Deus, elas atraem o Senhor, não é? Não precisa nem se esforçar, elas atraem o Senhor. Deus quer ser amigo delas. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi esse episódio aqui? A Bíblia diz, então, vocês conhecem bem essa história, que o rei Balaque contratou o Balaão para amaldiçoar Israel, e quando o Balaão foi amaldiçoar, a maldição se convertia em bênção. Ele tentou 3 vezes e não deu certo. Então o Balaão deu um conselho para o Balaque, para ele colocar as mulheres moabitas ali no meio dos soldados, que quando eles se envolvessem sexualmente com elas, então eles poderiam ser tocados. Olha só, Jesus chamou isso de a doutrina de Balaão. Irmão, Satanás não pode nos tocar, mas ele coloca pedra de tropeço na nossa vida. Então se a gente tropeçar ali, então abre aquela brecha e aí ele pode nos tocar. Essa aqui é a doutrina de Balaão que Jesus fala lá em Apocalipse 2,14. Agora preste bem atenção, irmãos, as mulheres moabitas se misturaram ali e os soldados começaram a se envolver com elas. E daqui a pouco eles estavam adorando os deuses delas, né? Não só cair em prostituição, mas em idolatria também. E por causa disso veio uma praga que matou 35 mil homens. Uma tragédia. O Moisés entendeu: puxa vida, foi o pecado. Nós nos afastamos de Deus, nós tropeçamos, nós caímos, fomos enganados pela serpente, não é? E quando Moisés reúne toda a liderança, não é? E o Moisés conversa sobre isso, a Bíblia diz que eles começam a chorar, arrependidos pelo pecado. E nesse momento, o Finéias está lá, porque ele é o grande sacerdote neto do Arão. Nessa ocasião o Arão já estava morto, não é? E aí, quando eles estão ali naquela situação de arrependimento, entra um casal, não é? Entra um casal na tenda, um homem israelita, leva uma mulher midianita para a tenda dele, não é? Sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência, aquela reunião solene ali do povo de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que o Finéias se levanta, não é? Isso tocou meu coração, porque apesar dele ser o sacerdote, ele tem uma lança, ele é um guerreiro. Irmão, nós somos uma nação sacerdotal, mas nós temos que ter a nossa lança, meu irmão. Nós temos que ser guerreiros de Deus na nossa geração. A gente não pode ficar lá só sentado dizendo: ah, está errado o que essa pessoa está fazendo. A gente tem que ser proativo, não é? E a Bíblia diz então que o Finéias se levantou, tomou a sua lança, entrou na tenda do sujeito e atravessou os dois de uma vez só, porque eles estavam juntinhos. Atravessou os dois de uma vez só, quem está me entendendo? E a Bíblia diz que Deus gostou disso, não é? Porque, irmão, não tinha outro jeito de resolver o problema do pecado. Eu sempre explico isso, porque pode ter alguém visitando, alguém que não vai entender e diz: puxa vida, que Deus é esse, que gosta de um assassinato? Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte, não é? Hoje é diferente porque nós temos o sangue de Jesus para remir o pecado. Mas naquela ocasião, pecou, morreu. Era assim que o pecado era remido, não é? Então o Finéias foi lá e resolveu o problema. E a Bíblia diz que a ira de Deus se afastou de Israel por causa da atitude de um homem que tinha um zelo pelas coisas de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, nós precisamos ter esse zelo. A igreja não pode ficar numa posição nessa sociedade passiva.
Entende? As coisas estão acontecendo aqui do nosso lado, o sujeito está levando a midianita para dentro da tenda dele, a gente sabe que está errado, mas a gente fica ali quietinho. Não, a gente tem que se posicionar, amém, queridos? Eu acho tão lindo o que o José faz, é isso que o José fez aqui, não é? Quando a esposa do Potifar, pensa bem, só os dois na casa, sabe lá como que ela estava vestida, não é? E ela fala com essas palavras: vem, deita-te comigo. Pensa, meu irmão, um garoto de 30 anos, pensa, 30 anos, flor da idade, meu irmão, homem de Deus, o José, pensa bem, mas a resposta dele é tão linda, ele diz assim, olha, Gênesis 39:9, veja se ele tem o zelo de Deus, veja se ele tem o temor de Deus. A Bíblia diz que ele disse assim: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Sabe, ele tratou como absurdo, não é, pecar contra o Senhor. Como que eu posso fazer um negócio? Eu não posso fazer isso. Irmãos, ele saiu correndo da mulher. Isso que é cabra macho. Amém, querido? Isso que é cabra macho. Ele saiu correndo daquela mulher. Amém, queridos? Então, ele tinha o zelo de Deus. E essas pessoas que têm o zelo de Deus, Deus quer ser amigo delas. Como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou resolver meu problema aqui, se eu fizer isso. Como que eu pecaria contra o meu Deus? Eu não posso fazer isso. Eu preferi ir para a prisão. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Não é? Irmão José foi parar na prisão, porque ele preferiu, não é, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, nós precisamos disso nessa geração, não é? Se eu fizer isso, eu tenho um alívio, eu tenho um prazer. Se eu fizer isso, eu resolvo o meu problema. Se eu não fizer, eu vou para a prisão. Tenho que escolher a prisão ou agradar a Deus, não é? Eu escolho agradar a Deus, ainda que eu vá parar na prisão. Amém, queridos? Isso que é ter o zelo de Deus. Então a primeira coisa aqui na vida do Finéias que eu vi, nesse primeiro episódio dele, é isso. Meu Deus, o cara era inconformado com o pecado. A Bíblia diz assim, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês têm os mandamentos do Senhor? A maioria de vocês poderiam dizer, eu tenho. O que é ter o mandamento? É saber. Você já ouviu, você sabe que isso pode, você sabe que isso não pode. Você tem um mandamento. Mas olha só o que a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar o mandamento? É obedecê-lo, não é? O que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele, não é? Então o que aconteceu com Finéias? Meu irmão, o cara tinha o mandamento e guardava. Ele provava que ele amava o Senhor o amava e se manifestou para ele. Eu quero ser amigo desse cara. Então a primeira coisa na vida do Finéias é isso, queridos. A segunda coisa, não é, que também é um segundo episódio na vida dele, não é? Irmãos, eu nunca tinha percebido esse homem na Bíblia, você talvez não, também. Mas também, irmãos, olha só esse segundo episódio na vida desse homem. Não foi à toa que Deus quis ser amigo dele. O Finéias era um pacificador, diga pacificador. Pacificador. Quer ver? Olha comigo aí, Josué, capítulo 22. Irmão, vamos ver, vamos avaliar aqui se a gente é esse pacificador. Os pacificadores vão atrair a presença de Deus. Deus vai querer ser amigo deles. Olha só o que diz Josué 22, o versículo 12 em diante. Diz assim: ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote. Agora presta bem atenção aqui, gente. Vamos prestar atenção aqui, fica ligado. Essa segunda característica na vida do Finéias de ser pacificador. Vamos ver se tem na nossa. O que é que está acontecendo aqui? Nós sabemos que quando Israel foi conquistar Canaã, não é? Eles conquistaram Canaã, mas 2,5 tribos, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés,
Eles não quiseram atravessar o Jordão. Eles falaram assim: nós somos um povo de muito gado, e a terra de Gileade é a terra perfeita para nós. Encontramos a nossa terra. Nós queremos ficar do lado daqui do Rio Jordão. O Moisés disse: não, mas vocês não podem fazer isso, porque vocês vão enfraquecer os irmãos de vocês. Então vamos fazer o seguinte: vamos lutar todo mundo junto. Conquistou, vocês podem voltar. E foi assim que aconteceu. Rúben, Gade e Manassés vivem do lado daqui do Jordão. E o que aconteceu aqui nesse episódio, na vida que o Finéias está envolvido? A Bíblia diz que essas 3 tribos construíram um baita de um altar. Gente, era proibido, sob pena de morte, sacrificar em outro lugar que não fosse lá em Israel, não é? E aí o que aconteceu? Eles construíram um mega de um altar. A Bíblia diz que era grande e bonito, mega top, não é? O altar. O que aconteceu? A informação chegou lá em Israel. Quando a informação chegou, eles reuniram todas as tribos, né? As 10 tribos, mais a tribo de Levi, que não ia para a guerra. Reuniram todo mundo, pensa, 10 tribos, todo mundo armado, e o comando era o seguinte: meu irmão, vamos detonar com todo mundo, vamos acabar com esse pecado. Os caras se rebelaram, eles viraram idólatras de um outro Deus, então vamos lá e vamos acabar com eles. Irmão, foi esse o comando. Mas o Finéias, olha só a figura do pacificador, olha só o sacerdote Finéias, o líder Finéias. Ele falou assim: pessoal, você sabe que o general nessa ocasião aqui é o Josué, mas tem um homem de Deus ali, um homem que anda com Deus, que tem a palavra de Deus. Ele disse: pessoal, beleza, mas antes da gente ir lá e detonar com todo mundo, deixa eu ir, eu vou com cada um dos representantes das 10 tribos. Deixa eu ir primeiro, deixa eu checar se realmente eles fizeram um altar. Agora vamos pensar comigo aqui, gente. Aí eles estão atravessando o Jordão, olha só. Eles estão atravessando o Jordão. Quando chega lá perto, como a Bíblia diz que era muito grande o altar, eu penso que no rio ainda eles viram o altar. Irmãos, eu fiquei pensando, se fosse eu quero que você se imagine também. Eu fiquei pensando assim: puxa vida, a minha missão, eu fui enviado para saber se é verdade ou não. Quem está comigo aqui? Eu fui enviado para saber se os caras fizeram um altar ou não. Eu vou chegando lá perto, eu vejo um baita de um altar, eu vou arriscar e descer, e se os caras se desviaram mesmo e quiserem me matar? Irmãos, essa é a figura do pacificador. Então o Eliezer foi até o fim para descobrir, veja bem, a motivação do coração das pessoas que fizeram aquele altar. Eu te pergunto isso, não é? Quando alguém fala alguma coisa para você de alguém, não é? Ah, porque o fulano construiu um altar. Ou seja, falou mal de você, ele fez uma coisa errada, ele pecou, ele te prejudicou, ele não sei o quê e tal. Fez uma coisa errada. Irmão, qual é a nossa atitude? A atitude do Finéias foi o seguinte: não, eu vou lá, eles fizeram uma coisa muito errada, muito grave, mas eu vou saber por que eles fizeram isso. Tem que ter uma explicação. Ele foi para pacificar. Sabe, irmãos, eu tenho visto o seguinte nessa história: eu posso ir resolver um assunto com alguém para piorar a briga, dentro do meu coração eu quero chegar lá e vamos lá, por que foi? Ou eu posso ir para ganhar esse irmão. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai e argumenta entre tu e ele somente. Se ele se arrepender, ganhar-te o teu irmão. Ou seja, eu tenho que ir, mas eu tenho que ir para ganhar o meu irmão. Eu tenho que ir para reconciliar o meu irmão com outra pessoa. Eu não posso ir só para condenar. Irmão, e o Finéias, ele chega lá e ele faz essa pergunta: por que vocês deixaram o Senhor? Por que vocês construíram um altar para um outro Deus? Ele confronta, mas ele quer tirar o melhor. Esse é o segredo do pacificador. 2 pessoas brigadas, eu vou tirar o melhor dessa aqui, porque aquela outra ali só consegue ver o pior dela. Eu vou tirar o melhor, eu vou mostrar para ela: olha, tudo bem, ele fez tudo isso, mas olha aqui a essência dele. Foi isso que o Finéias fez. Vocês estão me entendendo? Aí ele pergunta e os caras falam assim: não é nada disso que vocês estão pensando.
Realmente, nós pisamos na bola, fizemos na independência mesmo. Nós poderíamos ter prestado conta com a liderança em Israel. Puxa vida, cometemos um grave erro. Mas não, a nossa motivação não era essa. É porque nós fomos vendo, os nossos filhos foram ficando longe de Israel. E foram ficando longe do altar do Senhor. Eles não entendem isso, eles não convivem com isso. Nós estamos perdendo essa geração. E nós queríamos construir uma réplica. Era essa a nossa intenção, construir uma réplica de uma forma didática para eles, para a gente ensinar para eles a adoração ao Senhor. Irmãos, olha só o que poderia ter gerado esse episódio se não tivesse um pacificador ali. Eles teriam sido exterminados de uma forma tão terrível. E sabe o que aconteceu? Aí o Finéias, a Bíblia diz que o Finéias ficou satisfeito com aquela informação. Ele disse: olha, rapaz, o que vocês fizeram foi muito sério. Não, mas eu entendi a motivação do coração de vocês. Aí olha o pacificador, meia volta: pessoal, vamos lá, tá tudo bem com vocês, os 10? Não, a gente entendeu, não, beleza, vamos voltar. Eles voltam, eles chegam em Israel, e ainda assim, irmãos, eles poderiam ter dado uma notícia ruim, mas eles falaram a verdade. Olha, gente, eles pisaram na bola, o que eles fizeram foi muito grave, eles não deveriam ter feito, foi uma atitude independente, mas olha, a motivação do coração deles era muito boa, era ensinar as crianças, eles amam o Senhor. Eu examinei o altar, não tem uma gota de sangue ali, aquilo é simplesmente algo para ensinar mesmo. E a Bíblia diz que todo Israel ficou satisfeito com a resposta. Amém, queridos? Meu irmão, eu disse: que homem! Sabe, irmãos, os nossos valores são tão distorcidos. Os grandes homens, os grandes heróis para nós, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com pacificadores. São conquistadores disso, conquistadores daquilo, são talentosos nisso e talentosos naquilo. Mas sabe, irmãos, o valor de Deus é tão diferente do nosso. Quando ele viu o coração do Finéias, tão pacificador, ele disse: eu quero ser amigo desse cara, eu quero comer churrasco com esse cara, eu quero bater papo com ele, eu quero contar meus segredos para esse cara é top, esse cara é top. Amém, queridos? E aí eu estava pensando, irmãos, porque a Bíblia diz uma coisa, eu descobri isso hoje de manhã, confesso que eu descobri isso hoje de manhã, nunca tinha percebido isso. A parábola, não é, quando Jesus fala ali, não é, o sermão da montanha, perdão, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças, ele diz assim: olha, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados... Eu não ouvi, acho que não está chegando o áudio aqui. Arruma aí, o áudio não está chegando. O áudio, vamos de novo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E sabe o que eu descobri? Assim, né? Eu sei que vocês já sabiam, mas vocês não me contaram. Eu descobri que essa bem-aventurança é a sétima, não é? E, irmãos, e tudo que é 7 na Bíblia é muito importante, porque o 7 é o número da perfeição, não tem acidente aqui. A 7ª bem-aventurança é a gente pacificar. E sabe que eu falei: meu Deus, tem alguma coisa aqui nesse 7. E aí o Espírito Santo me revelou que tinha mesmo. Sabe o que é, irmãos? É o seguinte, deixa eu te explicar. Por que o pacificador é perfeito? Por que o pacificador é considerado por Deus faixa preta? Porque, irmãos, é um outro nível, que eu vou te explicar. Quando o homem começa a aprender a perdoar o outro, isso já é um grande crescimento no coração do homem. Porque nós somos, a nossa natureza humana é implacável, ela não quer perdoar. Ela guarda mágoa por 30, 40, 50 anos, morre com a mágoa. É assim a nossa natureza humana. Mas quando o homem decide perdoar, quando o homem entende a lei do perdão... O que é a lei do perdão, pastor? Vou te explicar. A lei do perdão é o seguinte, irmãos: nós fomos perdoados por Deus por algo imperdoável. Não tinha perdão para o nosso pecado. Estávamos condenados à morte. E Deus, no seu Filho, nos perdoou. Então a lei do perdão é:
puxa vida, se eu fui perdoado de coisas tão grandes, eu tenho que perdoar os outros. Essa é a lei do perdão. Jesus falou sobre isso na parábola do credor incompassível. Ele falou daquele homem que chamou todo mundo para prestar conta, e apareceu um cara que devia 20 milhões de dólares, não é? A Ana Lídia fez uma pesquisa aí, que era não sei quantos milhões de dólares, aquela quantidade de dinheiro, não é? E o rei disse: você está perdoado, você não me deve mais nada. E ele sai de lá e ele manda prender o conservo dele, que deve para ele, não é, aproximadamente 3 mil dólares, não é? Irmãos, quando o rei soube, ele disse: peraí, chama esse cara aqui. Ele falou: você não deveria, servo malvado, você não deveria ter perdoado o seu irmão? Eu não te perdoei de uma coisa que você não poderia pagar, não é? E por que você não perdoou? Ele falou assim: olha, com a medida que você julgou o seu irmão, a medida que você julgou foi a seguinte: você colocou ele na prisão até que ele te pagasse o último centavo. Eu vou te julgar agora com a mesma medida. Você só pode sair da prisão quando você me pagar o último centavo. E Jesus disse assim: assim vai acontecer com cada um de nós que do íntimo não perdoar o seu irmão, porque a lei do perdão diz que nós fomos perdoados de um grande pecado. Entende o que eu estou falando? Então, irmão, não perdoar é pecado. Aliás, é o segundo pecado sem perdão. Porque Jesus disse que se eu não perdoar, eu não sou perdoado, eu continuo em pecado. A Bíblia diz que aquele que diz está na luz e não perdoa o seu irmão, ainda está em trevas, está enganado. Agora escuta bem, irmãos, esse é o faixa marrom. Muito top, o cara que sabe perdoar o outro, o cara que entendeu isso, o cara que Jesus falou assim, lembra quando Jesus falou para o Simão? Porque o Simão estava pensando assim: como que ele deixa essa mulher tocar nele e ungir ele? Ele não conhece essa mulher, não conhece quem ela é, não é? Ficou duvidando se ele era um profeta, porque Jesus se deixou ungir pela mulher. Aí Jesus falou para ele assim: vem cá, Simão, tinham dois devedores, e eles deviam para o mesmo credor, e todos os dois foram perdoados da sua dívida. Um devia 500 mil, o outro devia 50 mil. Quem vai amar mais? Aquele senhor. Aí o Simão respondeu: claro que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus disse: pois é isso. Ela se sente tão perdoada, que ela ama. Eu cheguei na sua casa, você não foi capaz de lavar o meu pé, não é? Porque você não se sente perdoado. Irmão, quanto mais eu me sinto perdoado, mais eu sou perdoador. Quem está me entendendo? Se eu não perdoo, é porque eu não entendi a lei do perdão. Agora veja bem aqui, o que eu quero te explicar. Por que a bem-aventurança do pacificador, bem-aventurado o pacificador, é a sétima, é a da perfeição? Porque, irmãos, é um outro nível. Perdoar o próximo já é grandeza, porque eu vou te dizer uma coisa: não dá para a gente medir isso em percentual, mas a minoria das pessoas tem essa capacidade de perdoar de coração, do íntimo, não é? Mas chegar no nível de fazer com que o outro perdoe o outro, irmãos, aí já é coisa de faixa preta. Quem está me entendendo? E sabe o que Deus estava falando comigo nessa manhã? Eu preciso tanto desses faixa pretas. Sabe qual foi a minha oração antes de vir para cá? Senhor, levanta os faixa preta, porque tem tanto relacionamento quebrado. E sabe, irmãos, a casa dividida acabará em ruína, o reino dividido não prosperará. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. A gente está falando de avivamento e a gente está falando de bênção, mas as pessoas estão divididas e a bênção não chega e o avivamento não chega por causa disso. Então nós precisamos de pacificadores, precisamos de faixa preta que vai restaurar os relacionamentos. Não só vai perdoar o irmão, não só vai chegar nesse nível, que já é um nível de grandeza, já é um nível de maturidade perdoar, mas o nível de mais maturidade ainda é promover unidade entre os irmãos. Quem está me entendendo? E eu disse: ó Senhor, levanta os Finéias no nosso meio, não é que vão pacificar. Meu Deus do céu. O pastor Eibe conta uma história que é uma história real, né? Ele conta que, é legal essa história, ele conta que tinha duas senhoras na igreja, que uma era costureira e a outra era confeiteira, né? Fazia doce, esse tipo de coisa, né? Igual a Kátia. E aí, irmãos, elas tinham assim um ódio uma da outra, de morte, não é? E era assim, estavam na mesma igreja.
Como que uma igreja dessa cresce? E como que uma igreja dessa recebe a vida de Deus, a bênção de Deus? Irmão, a casa dividida vai acabar em ruim, não tem jeito. E aí, o pobre do pastor antigo, que era o culpado, sempre o pastor, né? E aí tira o pastor. A igreja não cresce, tira o pastor. E tiraram o pobre do pastor. Mandaram o outro. Quando o outro chegou, ele entendeu. Não era o pastor. Não é? A igreja toda dividida, tem o partido da irmã fulana e o partido da irmã Beltrana. Quem era do partido da irmã fulana não podia nem passar perto das cadeiras do outro lado. Pensa uma igreja dessa, irmão. É a igreja satânica, porque está em trevas. É a igreja que está em trevas. A igreja que pensa que está na luz, mas está na treva. E aí, irmãos, o pastor percebeu, ele falou, não, isso não tem nada a ver com pastor nenhum, e eu vou ser o próximo a ser demitido, não é? E ele começou a tentar pacificar. Irmãos, aí ele foi tomar café aqui com a costureira. Chegou lá, conversou com ela, e quando ele tocou no assunto, não é? Ela disse, olha aqui, pastor, o senhor não fale esse nome na minha casa. Olha, pastor, isso aqui é um palavrão que o senhor acabou de falar. Rapaz, ele tratou o pastor super mal e disse, o senhor nunca... Eu vou sair dessa... Não, calma, irmã, calma. E a mulher fez assim uma lista de pecados da outra. Porque ela é isso, porque ela é aquilo. Aí o pacificador, né? Olha só o pastor pacificador. Ele falou assim, pois é, irmã, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Por acaso, só para eu saber, tem algum ponto positivo nessa irmã? A senhora acha assim? Ela disse, olha... Ela é ainda a melhor confeiteira da cidade. Eu não conheci ainda alguém que faz um bolo tão bom mesmo. Mas é só isso, e é só isso mesmo. Aí disse, não, beleza. O que ele fez? Foi lá na casa da outra, lá na casa da confeiteira. Chegou lá, irmão, quando ele foi mencionar o assunto, ela já sabia que ele tinha ido na casa da outra. Ele disse, o senhor está do lado dela. E o senhor não pisa. Rapaz, já começou a tratar mal o pastor. O pastor disse, não, irmã, eu sou pastor, eu tenho que visitar todo mundo. Eu fui lá tomar um café. E aí ele falou que ele pensou, aqui vai ser pior. Mas no final da história ele perguntou a mesma coisa. A senhora já viu assim alguma virtude na outra? Assim, tipo, alguma coisa boa. Ela disse, olha, ela costura muito bem. Inclusive eu tenho sentido até falta, porque ela que fazia assim os concertinhos na minha roupa, e agora ela é muito eficiente. Beleza, o pastorzão foi lá na outra. E porque ele tirou a essência, quem está me entendendo? Ele conseguiu a essência. É desses faixa preta que a gente precisa para restaurar as igrejas. Aí ele chegou lá na outra, foi visitar na semana seguinte, disse, e tal, e bateu papo, e falou, olha, eu estava... mas uma coisa que ele falou aqui para a doceira, ele falou assim, olha, eu não entendo. Vocês têm tanto ódio uma da outra, mas vocês se admiram. Ela disse, como assim se admira? É porque ela me disse que a senhora é a melhor doceira da cidade. Ela disse que inclusive ela tem saudade dos seus quitutes. Irmão, de que ela lagrimou quando ela ouviu. Ela disse isso. Irmão, tão simples ser pacificador. Disse. E quando ele foi lá na outra, ele falou a mesma coisa. Puxa vida, interessante, vocês se odeiam tanto, mas vocês se admiram. Como assim? Ela disse que a senhora é a melhor costureira, inclusive ela tem sentido falta, porque a senhora que cuidava das roupinhas dela. Queria chorar. Irmãos, ele ficava nesse jogo, até que, não é, o testemunho é que elas não só voltaram a se falar, mas, irmãos, elas se tornaram grandes amigas. Quem está me entendendo? E aquela igreja foi restaurada. Irmãos, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, sabe um detalhe interessante? A bem-aventurança do pacificador é a 7ª, mas antes dela, a 6ª bem-aventurança, sabe qual é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, sabe o que Deus falou comigo? Olha, eu não posso pacificar com um coração que não esteja limpo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente quer tanto pacificar, mas a gente mente. Ou a gente não é honesto. Isso não é um coração puro, não é um coração limpo. A gente não vai conseguir pacificar. Às vezes eu vejo a mãe querendo pacificar entre os 2 filhos, mentindo. Não é? Querendo, sendo injusta. Sabe?
ela quer pacificar, mas antes de pacificar, a gente tem que ter um coração limpo. A gente tem que ser honesto. Amém, queridos? Aleluia. Então, ó irmãos, tenha o coração do Finéias, porque Deus vai querer ser seu amigo. Olha o que diz 2 Timóteo 2:24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Quantos servos do Senhor tem aqui? Aleluia. Amém? Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Muito bem, muito bem. E sabe outra coincidência? Deixa eu terminar com essa coincidência aqui também, que eu descobri hoje também. A 7ª bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, né? E sabe lá em Provérbios 6:16, fala assim mesmo: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, diga a 7ª, Ele abomina. Aí eu liguei esse versículo com a bem-aventurança. O que eles têm em comum, os 7? Não é? Irmãos, aí ele fala uma lista de coisas aqui, não é? Ele fala, olha coisas tão graves, gente, que ele fala. Olha, ele fala, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Então, olha, o orgulhoso, o mentiroso, o injusto, olha, já foram 3, não é? O coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, 6. E a 7ª, e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina a 7ª coisa. Interessante, Ele ama a 7ª coisa, a 7ª bem-aventurança, e Ele odeia a 7ª coisa, que é não fazer, que é não pacificar. Entende o que eu estou falando? Irmãos, isso é tão sutil. Alguém chega com você e fala alguma coisa do irmão, não é? Aí você, para não contrariar aquela pessoa que veio falar, porque se você falar para ela, não, irmão, não, vamos olhar o lado bom, vamos procurar a essência desse irmão. Esse irmão não é o erro dele, não é? Ele tem uma essência, não é? Então, se a gente for falar isso, aquela pessoa vai ficar com raiva da gente, então a gente não faz. Então a gente fica caladinho. A gente não diz nem que sim, nem que não. A gente vira a coluna do meio. A gente fala assim, ó, mas não é nem eu concordo e nem eu discordo, é só Não, irmãos, isso é semear contenda. Porque se eu não me posiciono como guerreiro do Finéias, de uma forma proativa para restaurar, eu estou cooperando de alguma maneira para infeccionar. Irmão, chegou em mim, eu tenho uma oportunidade de pacificar, e eu vou ser covarde, não é? É interessante que a 8ª bem-aventurança é justamente isso, bem-aventurado aqueles que sofrem por causa do meu nome. Então, se eu tiver um coração puro, 6ª bem-aventurança, eu posso pacificar. 7ª bem-aventurança, e aí, irmão, se eu for um pacificador, eu vou ser um guerreiro. E aí, para guerreiro, guerra é guerra, não é? Eu vou ser ameaçado, mas eu não tenho que ter medo de sofrer por causa do nome de Jesus. E eu vou me envolver e eu vou restaurar esse relacionamento em nome de Jesus. Aleluia. Quem está me entendendo? Muito bem, e a última coisa aqui para a gente orar. Eu queria concentrar mais aqui no pacificador, tá, gente? E a última coisa aqui para a gente orar, que eu vi no Finéias em outro episódio da vida dele. É por isso, irmão, não foi à toa que Deus disse: eu quero ser amigo dele. E como eu sei que os filhos dele vão ser igual a ele, eu quero ser amigo dos filhos dele também. Então, a terceira coisa aqui, além de ter esse zelo de Deus, esse temor de Deus, não é? Ter essa vida revoltada contra o pecado, não é? Ter esse coração pacificador. Irmão, é tão importante o pacificador na igreja. Em terceiro lugar, então, o Finéias era alguém que tinha uma dependência do Senhor como estilo de vida. Isso aqui é muito tremendo também. Outro episódio da vida dele, não é? Irmãos, olha, eu pesquisei a vida do Finéias, eu encontrei esses 3 episódios na vida do cara. O que tem na Bíblia de informação a respeito dele é isso aqui. E por essas coisas
que Deus quis ser amigo dele. Agora veja bem, como assim essa dependência do Senhor como estilo de vida? Quer ver? Vamos ver comigo aqui Juízes 20. Vamos terminar aqui com esse texto. Juízes capítulo 20. O verso 28 em diante diz assim, olha. Juízes 20, 28. Finéias, olha ele de novo. Filho de Eliezer, filho de Arão, ministrava perante a arca naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda, pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei. Então veja bem aqui, irmãos, vamos entender isso aqui? Esse episódio é muito importante na vida de Israel, muito, é um dos, por isso que eu digo, esse cara é um herói, irmãos. Nunca mais ele vai ser o mesmo, vai ficar famoso agora, né? Vai nascer um monte de criança, né? A partir de agora, que pode ser chamado de Finéias, né? A gente nem tem nome de Finéias, é só Davi, Daniel e não sei o quê. Puxa vida, se você tem um filho agora, ele ia ser Finéias. Uma sugestão. Finéias quer dizer boca de bronze, aleluia, não é? Então, irmãos, olha só que coisa interessante aqui, olha só como esse cara é importante. A Bíblia diz que um levita estava de viagem e ele passou numa cidade chamada Gibeá. Essa cidade de Gibeá era uma cidade de Benjamim, de uma das tribos de Benjamim, ok? E aí, quando ele passou ali, já era noite, ele estava dormindo na praça, esse levita com a esposa dele. E um ancião da cidade, um homem, a Bíblia diz que um homem idoso da cidade, falou: não, você vai dormir na minha casa. Insistiu com ele, ele foi dormir na casa do homem. De noite, apareceram os homens da cidade e queriam ter relação sexual com o visitante, com o hóspede. Não é? O homem disse: pelo amor de Deus, não façam isso, é uma loucura em Israel, não façam uma coisa dessa, não é? E os homens então pegaram a esposa do levita, violentaram a moça, não é? E quando eles foram embora, ela morreu, ela estava morta. O levita pegou o cadáver, ele estava tão indignado, ele cortou o cadáver em 12 partes e enviou para as tribos de Israel, não é? Quando eles receberam, eles ficaram indignados com o levita. Que é isso que esse cara fez? E foram atrás do levita. Aí o levita contou toda a história, não é? Isso que aconteceu, os benjamitas fizeram isso. Aí os anciãos de Israel se reuniram e foram lá em Benjamim, não é? E chamaram os anciãos ali de Benjamim, uma das tribos, e disseram: nos entregue esses assassinos, esses homens, e vai ficar tudo resolvido, não é? Porque a terra era amaldiçoada com o sangue inocente. Só o que anulava, eu falei isso quando eu falei sobre a cidade de refúgio, só o que anulava aquela maldição era o sangue do assassino, não é? Então, entregue o assassino para a gente derramar o sangue em cima da terra. Eles disseram: não vamos entregar, ele é nosso amiguinho, não vamos entregar não é? Ah é? Beleza, guerra de Israel contra Benjamim. E aí, irmãos, eles consultaram o Finéias. E o Finéias era esse homem que orava até por coisas óbvias. Irmão, precisa orar para saber que tem que ir, que tem que não ir. Numa situação dessa, o Finéias, ele era respeitadíssimo em Israel. Olha só o que diz em 1 Crônicas 9:20. Finéias, filho de Eliezer, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. O cara era o maestro de Israel. Ele era o maestro. Tudo passava por ele. E aí, Finéias, a gente vai ou não vai? Finéias: eu vou orar. Ele foi orar e Deus falou para ele: pode ir. Aí ele falou assim: quem é que vai primeiro? Deus falou: a tribo de Judá. Então o Finéias trouxe a resposta: pessoal, Deus falou que é para a gente ir lutar, Judá vai na frente. Eles foram e sabe o que aconteceu? Eles perderam, não é? E aí, irmãos, aí foram coisas que eu fui descobrindo, que eu não tinha percebido ainda. Porque deixa eu te falar uma coisa importante. Quando eles voltaram ali e tal, não é? E teve uma reunião com o Finéias. Irmãos, a Bíblia diz que eles choraram ali. O que eu creio que aconteceu, agora veja bem, é o que eu creio que aconteceu. O cara era o maestro, não era? Não era ele que regia? Não era ele que regia? Eu creio. Eles choraram por quê? Só porque eles perderam? Eu não creio isso. Eu creio que o Finéias disse: pessoal, sabe por que a gente perdeu? Deus falou comigo: porque tem pecado em Israel. Igual como Deus falou para o Josué: vocês perderam para Ai por causa do pecado do Acã.
Eu creio, irmãos, eu vou saber no céu. Eu vou perguntar para ele quando eu chegar lá. Eu quero saber, Finéias, Deus falou com você, e você disse que Israel estava em pecado, por isso que perdeu a força da conquista. Irmãos, e eles choraram. Eu creio que houve um tempo de arrependimento ali. Quem está comigo aqui? E eles choraram, se arrependeram. E aí o Finéias orou: é para a gente ir de novo? É, e eles foram. Agora sim, sabe o que aconteceu? Eles perderam. Não é? E eles voltaram para o Finéias. E eu creio de novo que o Finéias falou assim: pessoal, sabe o que é isso? A gente está muito na carne. A gente precisa fazer um jejum. Olha o maestro, vamos jejuar, gente. Vamos renunciar, não é? Os desejos da nossa carne. E eles fizeram um jejum. Agora eles se arrependeram, eles estão em jejum e eles vão para a guerra. E sabe o que acontece? Eles perdem de novo. Entende, irmão? Eu creio que Deus estava cuidando, estava tratando de Israel. Agora sim, quando eles chegam, eu creio que o Finéias fez mais uma coisa. Pessoal, tem mais uma coisa errada para a gente corrigir. Sabe por que esses caras estão derrotando a gente? Porque a gente está roubando a parte de Deus. Em nenhum momento, irmãos, toda vez que Israel ia para uma batalha, eles ofereciam um sacrifício. E em nenhum momento aqui eles tinham sacrificado ainda. Deixaram por último. O Finéias disse: nós temos que oferecer uma oferta ao Senhor. Eu creio, irmãos, e ele falou, eu creio que ele falou isso. Não está escrito que o Finéias que fez tudo isso, mas a Bíblia diz que ele regia Israel. E aí a Bíblia diz que Israel então ofereceu um holocausto e Deus deu uma estratégia para o Finéias. Pessoal, é o seguinte: Deus falou que é para a gente ir como das outras vezes, mas vai um grupo menor pela frente. Quando eles saírem da cidade, a gente corre apavorado como derrotado. E quando eles saírem da cidade, o grupo por trás entra na cidade e queima a cidade. E eles venceram a Benjamim. Quem está me entendendo? Irmãos, esse cara, por que ele foi tão importante nesse episódio? Porque o Finéias é aquele, irmãos, e esse é o meu desafio para você hoje à noite, que ora, que busca Deus até pelo óbvio. Pessoas que têm esse estilo de vida, entende? Essa dependência de Deus nas menores coisas, como um estilo de vida. Sabe aquela coisa, irmãos? Eu vou sair de casa, não é? Eu vou sair de casa. O Tiago estava falando agora que ele foi levar o Paulinho de moto na escola. Eu estava em Araguaína ministrando lá, e o Tiago foi levar o Paulinho. Quando ele foi chegando na escola, a mochila dele enrolou na corrente da moto, e quase que os dois caíram. A mochila puxou o Paulinho para fora da moto. Como o Tiago já ia parando a moto, não é? Eles não chegaram a se machucar. Mas, irmão, naquela manhã eu estava orando por eles, não é? Eu orei por eles, especificamente porque eu sabia que eles iam ficar sem carro aqui, né, e tal. Então, eu orei por eles. Coisas pequenas. Eu fui visitar o meu amigo Erian essa semana, tomar um café com ele, não é? Lá na empresa poderosa dele, não é? Um dos maiores corretores de seguro dessa cidade, esse cara. Aí eu fui lá com ele, tomar um café. Aí quando eu estou lá tomando café, irmãos, olha como que Deus é. Eu sou apaixonado por esse Deus. Aí nós três conversando, eu, ele e a Gilmara, a esposa dele. Nós três sentados nas três cadeiras. A Gilmara falou assim, pastor, só quer um café? Eu disse, é de Deus. Irmão, quando ela levantou para preparar o meu café, ela passou na janela aqui, Ela não ia passar lá. Mas quando ela levantou para fazer o café, ela passou na janela. Aí ela disse, olha, a mulher bateu o carro. Na hora, eu disse, é o meu. Irmão, sabia que era o meu. Ela disse, é o seu, pastor. Irmão, eu já desci. Quando eu desci, a mulher foi embora. Não é? Aí o Erian já entrou do outro lado. Irmãos, e a gente saiu, estava meio-dia em ponto. Pensa essa rotatória aqui, uma loucura. E aí quando eu... Quando eu cheguei na rotatória, irmão, aí o Erian, pastor, para onde que ela foi? Aí eu falei assim, Espírito Santo, me mostra, onde que ela foi? Irmãos, na hora eu falei assim para o Erian, ela foi direto. Irmãos, aí eu passei direto. E aí eu peguei a mulher lá na frente. Ela era um carrão, tipo desses caminhonete, né, assim e tal. E ela estava com um som alto,
E o bebezinho dela estava chorando dentro do carro. E ela agoniada com o bebezinho e dirigindo. Ela não percebeu que ela bateu. Não é? Eu disse, você me bateu muito na lateral. Meu Deus, eu bati. Ela foi lá atrás e viu o carro dela muito amassado. Né? Irmãos, porque eu estava com o Erian. E a gente foi logo para a delegacia, né, para fazer a ocorrência. Mulher, gente boa demais. Já colocou, já acionou o seguro dela. O seguro já me acionou. Já está tudo resolvido. Mas moral da história. Irmãos, uma saidinha dessa, não é? Quando eu saí de casa para visitar o Erian, não é? Eu não visitei só o Erian naquela manhã, eu orei por cada uma dessas visitas, para Deus falar, para Deus proteger, para Deus me usar. Irmãos, nada está fora do controle de Deus. Um cafezinho, eu creio que o Espírito Santo, a Gilmara nem sabe disso, mas o Espírito Santo falou assim, cafezinho para o pastor, agora! Quer cafezinho, pastor? Quero! Só para ela ver a batida do carro. Irmãos, quando nós temos essa dependência de Deus como um estilo de vida, isso vai fazer com que Deus queira ficar perto. Sabe, eu estava ouvindo essa música agora, Casa Favorita, eu fiquei ali, que música, né? Eu quero ser a casa favorita de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Amém, queridos?